Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. E ele continua dizendo, 20, e ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei, e estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E ali o final da minha tradução aqui, que eu separei. Meus queridos, a teologia, ela separa esse texto como sendo a grande comissão, ou o ide de Jesus, Quando nós olhamos para esse texto, se você ler do 16 ao 20, você vai ver que Jesus havia ali encontrado-se com seus discípulos. E se nós contextualizarmos essa passagem, Jesus já havia sido julgado pelo tribunal judaico-religioso do Sinédrio. Eles o condenaram à morte, mas não podiam matá-lo. Aí então eles foram a Pilatos para condenar à morte. Jesus foi condenado, crucificado, morto e ressuscitado aqui ao terceiro dia pelo poder do Pai. E agora, depois da sua ressurreição, nesse contexto, então Jesus já havia ressuscitado, ele volta e ele se encontra com 11 dos seus discípulos, menos Judas, que já não estava mais com eles. E o texto diz, se você ler, que alguns dos discípulos duvidaram de que era Jesus. Então o texto nos diz o seguinte: foi-me dado todo o poder no céu e na terra, toda a autoridade me foi dada. E quando nós lemos o ide, não é ide. O texto no original é indo. Indo, e isso faz uma grande diferença para a gente vai ver isso. Os discípulos, eles haviam pregado ali em toda a Judéia, Samaria, em toda a nação de Israel. E agora Jesus estende todo esse campo, e ele disse assim: ide por todas as nações, ou por todo o mundo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a ordem de Jesus, aqui no texto, primeiro não é ir, porque se você está indo, ele não precisa mandar você ir. Você já está indo. Então a ordem não é ir, mas pelo contrário, a ordem é fazer discípulos. Essa é a ordem de Jesus. Então ele vai assim: enquanto vocês trabalham, enquanto vocês viajam, enquanto vocês comem, enquanto vocês bebem, enquanto vocês mudam de cidade para cidade, enquanto vocês mudam de bairro, façam discípulos. Ou seja, o texto está dizendo assim: enquanto vocês viverem, façam discípulos. É isso que o texto está nos ensinando. Então a ordem não é ir, a ordem é fazer discípulos. Essa é a nossa missão. Essa é a missão que Jesus nos mandou fazer. Jesus falou para os discípulos, e isso se estendeu à igreja, que a gente vai ver depois. Interessante, a gente às vezes tem uma visão equivocada de missão. Fazer discípulos, meus queridos, não é anunciar uma mensagem. Fazer discípulo não é transmitir uma informação. Não é uma revelação dada por Deus. Não é transmitir uma doutrina, uma verdade absoluta. Não é catequizar uma pessoa. Jesus não mandou fazer isso. Qual é a ordem de Jesus no texto? Ensinando-os a obedecer. E Jesus, quando começa esse texto, ele começa falando que toda a autoridade foi dada a ele. Então ele tinha autoridade para fazer isso. Então fazer discípulos, meus queridos, na autoridade de Jesus, que foi dada à igreja, ou seja, todo o poder, toda a autoridade foi dada, implica não apenas em passar um conhecimento, porque se você só passar conhecimento para as pessoas, isso vai criar religiosos. E não é isso que Jesus queria.
ensinar a guardar, só se faz quando eu e você vivemos aquilo que cremos. Quando você vive o que está escrito nessa palavra. Quando você vive aquilo que está dentro de você. Quando você crê. Quando você caminha junto. É isso que o texto está dizendo. Nossas convicções, as nossas crenças, aquilo que cremos, aquilo que somos, elas não são transmitidas por palavras, porque palavras são vazias, mas elas são transmitidas pelas atitudes nossas do dia a dia. Eu posso transmitir 1000 palavras, se eu tiver uma atitude errada daquilo que eu falei, tudo aquilo foi por água abaixo, não serve de mais nada, se perdeu. Meus queridos, isso era o que fazia a igreja primitiva. Isso é que aqueles irmãos lá do passado perceberam e eles faziam. Quando você olha na igreja primitiva em Atos 2, a igreja, elas viviam aquilo que Jesus havia ensinado. Lá não tinha seminário do apóstolo Pedro, porque os discípulos não se formam em seminários. Eles viviam o evangelho dia a dia, partindo pão de casa em casa com alegria, simplicidade, louvando a Deus com o coração agradecido. E as pessoas se ajuntavam e estavam juntas, diz o texto. E os textos diziam o seguinte, que as pessoas da cidade viam aqueles cristãos com bons olhos e admiravam. E isso cativava as pessoas e as pessoas queriam se achegar a eles. Isso é discipulado. E eu pergunto para você, as pessoas têm se achegado a nós? Ou quando nós começamos a falar, as pessoas se afastam? Qual tem sido a nossa atitude diante de Jesus e diante de Deus? Fazer discípulo, meus queridos, é compartilhar uma experiência de obediência com uma pessoa, de obediência à palavra de Deus e a Deus. Quando alguém observa o nosso exemplo de obediência por amor a Deus, isso muda a vida das pessoas. O conceito de Jesus de discipulado, ele vem da tradição hebraica. A palavra talmidim, no grego, no hebraico, é discípulos, e talmide, com demudo, é discípulo, no singular. O discípulo, ele era formado a partir dos 6 anos. A criança hebraica, a partir dos 6 anos, eram levados aos rabinos, aos mestres da lei. E eles começavam aos 6 anos. Aos 10 anos, eles já tinham a Torá toda decorada. Eles sabiam decor e salteado toda a Torá aos 10 anos. Aos 14 anos, o Talmide. Ele já sabia, além da Torá, a lei, o Pentateuco, os livros históricos, sabedoria e os profetas. Assim se formavam os discípulos. Mas interessante é que o talmide, ou o discípulo, ele queria não apenas ser, ou saber, melhor dizendo, igual ao seu mestre, mas ele queria ser igual ao seu mestre. E aí está a grande diferença de você ensinar, ou falar, ou você viver aquilo que você crê. Era o exemplo. O mestre era o exemplo, era o espelho, era aquilo que o discípulo ansiava. O nosso discipulado, meus queridos, não é apenas para saber coisas. Hoje temos muitos sábios em Bíblia. PhD, mestrado, doutorado, enfim. Mas o problema é que não estamos quebrantados em submissão à vontade de Jesus. Fazer discípulos não é apenas compartilhar conhecimento. Fazer discípulos é compartilhar vida, vida de Deus, com aquele que você convive e está ao seu lado. Jesus fez isso. Jesus caminhou 3 anos com aqueles discípulos. Eles andavam juntos, eles comiam juntos, eles pregavam juntos, eles andavam juntos, eles estavam juntos.
Meus queridos, enquanto estamos indo, precisamos compartilhar a vida de Deus. E a partir do momento que eu compartilho vida de Deus, acontece o milagre da multiplicação. As pessoas acabam se achegando, era o que acontecia na igreja primitiva. E o texto diz em Atos, bem no finalzinho de Atos 2:42. Eles viviam o evangelho. E o texto diz, e acrescentava a Deus dia a dia os que haviam de se salvar. Quem salva é Deus. Mas você precisa viver o evangelho. Isso é fazer discípulos. Meus queridos, não se faz discípulos nas redes sociais. Não se faz discípulos no Instagram, no Facebook, na TV, no YouTube, ou em qualquer rede social. Fazer discípulo não é ensinar versículos para as pessoas, mas é ensinar a obedecer. É isso que Jesus diz no texto. Ensinando-os a obedecer tudo o que vos ordenei. Não é ensinar as pessoas sobre perdão. E você pegar todos os textos da Bíblia onde fala de perdão, mas é ensiná-las a perdoar, perdoando. É isso que o texto está dizendo. Eu só vou fazer discípulos se eu viver aquilo que eu estou fazendo. Senão eu não vou fazer. Você vai criar um religioso. Não é dizer às pessoas que elas têm que ser generosas, mas é ensinar as pessoas a serem generosas, sendo generoso. Eu disse no início que nós temos uma ideia errada de discipulado. Achamos que ser discípulos ou ser missionário, cumprir o ID de Jesus, é você pegar um avião e ir para a África e fazer um trabalho, é um trabalho muito bonito. Fazer um seminário, um curso missionário, ser enviado por uma igreja e faz toda aquela festa. Fazer discípulos, meus queridos, começa de um modo bem diferente. Onde começa o nosso discipulado? Fazer discípulo começa em casa. Fazer discípulo começa onde nós vivemos. Quando você acorda de manhã, você já está fazendo discípulos. Porque os nossos filhos nos observam o tempo todo. Ali está a primeira missão de discipulado da tua vida. Talvez você já passou por isso. Mas acordamos cedo, já está atrasado, o filho já está na sala esperando, porque tem que levar ele para a escola, alguém está no banheiro. E aí então você delicadamente pede para abrir a porta. Como é que é? Abre a porta, estou atrasado. É assim que a gente faz? Os filhos fazem o quê? Está nos observando. Quando estamos no trânsito, está indo para a escola levar o filho, alguém te fecha, e você é obrigado a frear bruscamente. E você olha para o cara aí, seu, não vou falar o que. Os filhos estão nos observando. Você está numa rodovia, e você é acostumado a andar à esquerda, né? Mas você gosta de andar devagar, mas você quer andar na esquerda. Veículos lentos são à direita, mas você anda na esquerda. Alguém vem atrás, dá a seta, você não dá o sinal de luz, aí o cara está com pressa, ele apoda pela direita e vai embora. Teu filho está te observando. Você está formando discípulos. Então, irmãos, a nossa missão de discipulado, ela começa onde? Em casa. Não é na África. Filipenses 4, 8, 9. Não precisa abrir.
Você conhece de cor esse texto. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. A gente sabe disso de cor. Mas você sabe o que vem depois? Paulo diz assim: tudo que vocês aprenderam, tudo que vocês receberam, tudo que vocês ouviram e tudo que vocês viram em mim, ponham isso em prática. E o Deus da paz estará com vocês. Nós ensinamos o que nós aprendemos, mas nós reproduzimos aquilo que nós somos. Quando você olha para o seu filho e você vê assim, mas meu filho não sei a quem saiu, saiu você. Você reproduz aquilo que você é. As pessoas até ouvem aquilo que nós falamos, mas o que marca a vida das pessoas é aquilo que nós somos. O que eu e você somos. Já estou terminando. Se eu prego e eu não vivo o que eu prego, isso produz religiosidade nas pessoas. E até mesmo incredulidade, dureza de coração. Se eu prego e não vivo aquilo que eu prego. Por isso que Paulo, quando escreve a Timóteo, a quem chama de seu filho na fé, lá em Timóteo 3, 10, 11, ele diz assim: você tem me seguido de perto. E Paulo diz assim: o meu ensino, o meu procedimento, a minha intenção, a fé, a longanimidade, o amor e a perseverança, as minhas perseguições e sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quais as perseguições que sofri e como de todas me livrou o Senhor. Interessante. Você tem me seguido de perto. É isso que Paulo fala a Timóteo. A expressão que Paulo usa aqui é aquela expressão que, como se você estivesse usando uma lupa. Você sabe o que é uma lupa? Aquele negócio que aumenta, né? Quando você pega uma lupa e você coloca diante de alguma coisa, seja ela o que for, seu braço, a pele, talvez você olhe e ache que a tua pele está lisinha. A hora que você põe a lupa, você vê que ela tem um monte de imperfeição. A lupa quer dizer o seguinte: Paulo está dizendo a Timóteo, olha bem para a minha vida, você está me seguindo de perto porque você me conhece, você sabe quem eu sou. A lupa aumenta o tamanho das coisas e mostra todas as nossas imperfeições. Paulo está dizendo a Timóteo, você me conhece de verdade. Você está caminhando comigo. Você já viu. Você viu o meu ensino. Você viu a minha conduta. Você conhece as minhas intenções. Paulo está dizendo a Timóteo. Como é que eu conheço as pessoas? Quando eu convivo com elas. Talvez você conheça muitas pessoas que você convive. Talvez você chegou num grupo e falou assim, não fala o que você está pensando. Se você falar o que você está pensando, a coisa não vai ser boa. Paulo diz assim, você viu as minhas perseguições e como Deus me livrou de todas. Você viu a ação de Deus na minha vida e como a graça de Deus me transformou, me corrigiu, me fortaleceu na minha fraqueza, Paulo está dizendo. Então Paulo não mostrou apenas as coisas boas, mas mostrou como ele era de verdade. A vida de Paulo transformou Timóteo em um discípulo. Isto é fazer discípulo. Quando eu vivo o Evangelho o dia a dia. Não é quando você apenas conhece o que está escrito nesse livro. A minha vida tem influenciado a vida daqueles com quem eu me relaciono. Nós nem imaginamos o quanto as nossas vidas influenciam a vida das pessoas com as quais você se relaciona. Primeiros de casa, segundos da igreja, terceiro, os de fora da igreja. Isso é a nossa missão. Se atentamente ouvir a Deus
e os mandamentos seus obedecer, diz a canção que nós cantamos primeiro. O que somos, meus queridos, fala tão alto, que as pessoas não ouvem as palavras quando nós falamos. Só fazemos discípulos quando ensinamos as pessoas a guardar os mandamentos de Jesus. E isso você só faz quando você vive os mandamentos de Jesus. Amém? Quero orar com você. Pai querido, nos ajuda na nossa caminhada nesse mundo. É verdade, ó Deus, que muitas vezes não temos cumprido com a Tua vontade. Dirige as nossas vidas, cuida desta igreja, cuida de cada um que está aqui. Ó Deus, que nós sejamos exemplos para os nossos filhos, para a nossa família, para a igreja, para aqueles aos quais nós convivemos, e que isso possa mudar a vida de cada um. Usa, Senhor, a cada um de nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Um bom domingo.